Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nisia Ontem, dando continuidade aqui nessa visão continuada, né? Segundo a cronologia dos fatos, como eu sempre digo, eu estou no Evangelho de Mateus. Então, é daí que eu estou extraindo, embora as passagens que eu falo, muitas delas estão contidas nos outros evangelistas. Hoje eu vou falar assim, né, como está no Evangelho de Mateus, que vai nos dar o relato de um paralítico. Aqui para frente nós começamos com as bem-aventuranças, depois são fatos, né, que o evangelista registrou de Jesus no seu cotidiano, a multidão sempre se cercando dele, sempre com ensinamentos. E daqui para frente, até um certo capítulo do livro de Mateus, nós teremos curas que Jesus fez, mas nós teremos uma nova visão a respeito de curas e também de milagres. Porque, na verdade, aquilo que nós entendemos como milagre, ele não existe. Porque o próprio conceito milagre é algo que, vamos dizer assim, que contraria a harmonia da criação ou de Deus, o Criador. Então, nós falamos a palavra prodígio, e se fossem todos relatados, talvez Jesus tenha feito mais, mas todos os evangelistas registraram esses que nós vamos ver dentro dos nossos programas que virão. Então, aqui está no capítulo 9 de Mateus, que fala desse paralítico, também está registrado em Marcos e também em Lucas. E depois que Jesus esteve lá em Gadara e fez vamos dizer assim, aquele alerta, ou então aquela libertação daquele homem que se batia, que vivia entre os túmulos. Então, Jesus sai dessa localidade, então diz assim: e entrando no barco, passou para a outra banda e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoado te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, aqui é bem interessante essa passagem, essa narrativa, porque primeiro, né, nós vamos entender uma coisa muito importante, é que quando Jesus fala: filho, tem de bom ânimo, ou tenha bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Bom, nos outros evangelistas, em Marcos e Lucas, eles relatam que, como tinha uma multidão muito grande e eles não tinham como se aproximar de Jesus com esse homem doente na cama, eles subiram no telhado, levaram esse homem e destelharam, e através
das telhas, né, do buraco que ficou, eles desceram a cama, para que Jesus visse aquilo e realmente, vamos dizer, promovesse a melhora naquela pessoa. Mas, entendendo mais intrinsecamente essas palavras, por que Jesus falou, filho, tem de bom ânimo? Muitos traíram Jesus, mas traíram ainda antes de ele ter o nome Jesus. Quando Jesus se preparava para a sua missão, ele arrebanhou um grande número daqueles que iriam dar suporte à sua missão. E muitos chegaram e não deram esse suporte. Outros traíram Jesus mesmo antes de chegarem aqui. Então, a história ou aquilo que está acontecendo tem um precedente muito grande e que nós não temos acesso porque não está escrito. Então, não está escrito, a gente não sabe. Mas tem esse precedente porque quando Jesus fala assim, né? Perdoados estão os teus pecados. Pecados, na verdade, como eu já falei, não existe essa palavra exata no hebraico. E quando Jesus falava assim, você perdeu o foco, perdeu o objetivo. Então, poderia dizer que saiu daquilo que tinha como alvo. Então, isso é perder o foco, é perder o objetivo. Mas ele diz para esse homem que, por algum motivo, ficou paralisado em cima de uma cama, tenha bom ânimo. E ele diz, perdoados são os teus pecados, porque eu te perdoo. Eu não tenho, eu não vejo, assim, uma atraição como os outros veem. Então, eu te acolho. Eu te perdoo, na verdade, eu te acolho no meu coração. Porque ele tinha trilhado um caminho muito doloroso, esse paralítico. E alguns que estavam ali, os escribas, eles não tinham a intimidade com Jesus. Eles estavam apenas observando, eles estavam vendo, né, o que realmente Jesus fazia. E eles então falaram entre eles ali, trocaram ideias, dizendo, ele blasfema. Porque ele estava se colocando no lugar de uma autoridade e de grande poder. Quando ele disse aquilo, tem de bom ânimo. Aí, Jesus, que conhecia perfeitamente tudo que estava passando ao seu redor, disse para eles, por que vocês pensam mal nos corações? Então, ali, Jesus mostrou para os fariseus, ou aqueles escribas, que ele estava sabendo o que estava acontecendo e o que eles estavam fazendo ali. Muito certamente, todos os fariseus, escribas, eles tinham feito essa aliança de dar para Jesus o respaldo na divulgação dos seus ensinamentos e daquilo que a humanidade precisa para amadurecer e para ter idoneidade de ter uma visão mais ampliada da nossa realidade espiritual. E eles também não fizeram isso. E naquele momento em que eles estavam arrazoando entre si e chegaram à conclusão que Jesus blasfemava, eles estavam inconscientes. Ou seja, tinha um véu que cobria, né, a realidade que eles tinham declinado. E Jesus falou, o que é mais fácil dizer?
perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Jesus coloca eles numa situação muito mais difícil. É lógico que a passagem, ela está condensada, ela não tem a amplitude daquilo que aconteceu. Então, é tudo sintetizado. Quando Jesus falou, então, assim, o que é mais fácil dizer? E aí ele diz, perdoados são os teus pecados. Ou dizer ainda, levanta-te e anda. E aqui, lógico que foi um choque muito grande. Então, ele vai falar que para esse paralítico levanta-te e anda. Então, seguindo o fluxo, né, da ideia de que aquele homem era um desertor, quando Jesus, ele diz, levanta-te e anda, porque aquele desertor, aquele paralítico, tinha consciência de que tinha traído o nosso mestre Jesus. E aí ele diz, e tudo isso para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os erros, perdoar os enganos. E aqui ele se coloca numa condição como nós, filho do homem, ou seja, faz parte da humanidade, embora é bom que saibamos que não importa de onde venha um ser, ele será sempre um ser humano, ele será sempre abrigado a uma humanidade nas muitas moradas da casa do Pai. E Jesus, quando ele fala para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para acolher todos aqueles que estão dispostos a entender o seu engano. E aí ele disse então ao paralítico, então levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Em princípio, a gente pode até achar que essa casa é a casa lá onde ele morava, com a família. Porém, esta casa, ela é muito maior do que imaginamos. Essa casa é o real lugar aonde deveremos também nós, no momento em que abrirmos os nossos olhos, no momento em que nós decidirmos realmente chegar com a nossa inércia até Jesus e tomarmos, né, aí a nossa maca, a nossa cama e sairmos andando. Ou seja, trabalhando, fazendo realmente aquilo que nós nos propusemos a fazer. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Jesus, então, fazia parte desses homens. Assim como nós temos que estar sempre vigilantes, porque em todos os lugares onde nós fazemos o nosso contato social, sempre existem aqueles que vêm trazendo dificuldades no relacionamento, seja individual ou seja até entre várias pessoas. E aqui, né, nesse aprendizado de Jesus, nós temos que estar muito atentos, porque nós viemos para dar continuidade, para dar apoio, para dar um aporte a tudo aquilo que representa Jesus para nós. Ele é o nosso governante, ele é o nosso modelo, como eu sempre digo, ele é o guia, é o nosso guia. É através dos seus ensinamentos que nós subiremos nos patamares morais e seremos espíritos mais elevados. Teremos
a nossa densidade cada vez mais diminuída, seremos mais etéreos, através do conhecimento. Esse refino, ele só vem quando nós realmente entendemos o objetivo das palavras e das orientações do Cristo, do nosso Mestre. Muitas vezes nós permanecemos inertes, imóveis, porque nós não queremos, de alguma maneira, contrair compromissos, e dessa forma nós nos safamos daquilo que realmente é necessário na Terra. Se nós fizermos um levantamento, poucos são aqueles que fazem os ensinamentos de Jesus terem um alcance maior. Mas os ensinamentos reais, não os ensinamentos que, na verdade, vão pedir algo em troca, porque nós fomos criados, eu digo assim, nós, a nossa geração, a geração anterior, que se nós fôssemos bonzinhos, nós não iríamos para o inferno. E hoje nós sabemos que isso também era troca. Não, ser bom para não ir para o inferno é uma troca. E não é isso a proposta de Jesus, não é essa. A proposta de Jesus é que realmente nós entendamos as suas palavras e que nós não iremos para o inferno. Muitas palavras aqui que constam no Novo Testamento, principalmente, que fala sobre o inferno, na verdade não está falando sobre o inferno, mas está falando sobre o Vale dos Mortos, Gehinnom, né, que era onde eram colocados aqueles que morriam e colocavam lá. Então, ali era o Vale dos Mortos. Ou então, realmente, ali se concentrava uma população espiritual perdida, que não conseguia se desvencilhar daquilo que tinha se apegado, ou dos valores que tinham entendido e agregado e não fizeram nada. E nós sabemos que isso acontece. Acontece até entre nós que estamos aqui respirando esse oxigênio nessa dimensão física. Então Jesus nunca nos mandaria ou nos ameaçaria com o inferno, porque é uma condição consciencial, é na nossa consciência que se instala o grande terror, aquilo que nós chamamos ou ficamos conhecendo lá atrás como inferno. Então hoje nós sabemos que é o nosso estado de consciência. E o que é um estado de consciência? O estado de consciência é aquilo que você está agregando do meio em que você vive e no trânsito que você faz no mundo. Então, nós temos que perguntar a nós mesmos o que nós vivemos e que trânsito nós estamos escolhendo dentro desses ensinamentos de Jesus. Realmente, sairmos da inércia, pegar a nossa cama e ir para casa. E nós sabemos que o planeta Terra é o nosso lar temporário. É um lar que nós deixaremos, sim. Por enquanto, ainda nós não temos preparo para ter uma mudança para um lar mais distante ou um lar maior. Mas nós precisamos desse lar que nos acolhe e termos todo o aprendizado. Então é isso que muitos fizeram, que prometeram, que se comprometeram e que declinaram. Nós não sabemos se estávamos entre eles, mas uma coisa nós sabemos, agora nós queremos participar, sim, nós queremos ir para a nossa casa e nós queremos sair da imobilidade, nós queremos sair da inércia. Então é isso, é trabalhar na causa ou na grande casa humana que é a Terra, levando esses conceitos, que na verdade são grandes ensinamentos de Jesus,
que nos abrirão portas para mundos melhores. Esse é o nosso objetivo. Então, a reflexão semanal é essa. Agradeço a todos. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários e se inscrevam no canal também. Toque o sininho para que quando chegar o vídeo novo, muitas vezes vocês recebem antes até do meu quando eu disparo os convites. Então é isso. Tenha uma ótima semana e que Jesus esteja sempre entre nós.